Olá, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Tatiane Correia, eu sou gerente do Núcleo Jurídico Tributário da FEComércio e quero dar as boas-vindas a todo o nosso público que vem nos acompanhar, dedicar esse tempinho da tarde de hoje para conversar, para ouvir um pouco dos nossos ilustres convidados. A gente está recebendo o Ricardo Neves Pereira, que é subsecretário da Receita Estadual, junto com ele o seu colega Luiz Fernando Crivellaro, que é subsecretário adjunto de Imposição Tributária da Receita Estadual, e eles vêm nos esclarecer um pouco mais acerca das alterações que a gente teve no fim do ano passado, em 2020, sobre diversas mudanças na nossa legislação tributária. Foram várias alterações em diversos pontos, diversas normas, e a gente tem aí, então, várias dúvidas para esclarecer. Então, nós teremos em torno de 1h30 de live, Os nossos convidados, eles vão fazer uma exposição e depois vocês podem, durante a exposição deles, ir nos questionando, enviando os seus questionamentos, e ao final da apresentação, a gente vai dedicar um tempo, então, para direcionar questionamentos para eles, certo? De pronto, então, eu já quero passar a palavra para o nosso coordenador do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, o senhor Gerson Nunes Lopes, vice-presidente da FEComércio, que vai fazer a abertura deste evento para nós, então. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do presidente do Sistema FEComércio RS, o senhor Luiz Carlos Bon, que não pôde estar conosco, agradeço a presença de todos os participantes e dos nossos convidados já citados pela Tatiane, mas ainda cito aqui Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual, senhor Eduardo Jäger, subsecretário adjunto de Tributação da Receita Estadual, senhor Edson André Moura, subsecretário adjunto de Administração e Tecnologia, e senhor Luiz Fernando Flores Crivellaro, subsecretário adjunto de Imposição Tributária. Ao longo do ano de 2020, em meio ao cenário de crise que se formava devido à pandemia, tivemos diversos debates acerca da reforma tributária estadual, envolvendo o governo do Estado, Assembleia Legislativa, entidades representativas e a sociedade em geral. Tais debates culminaram em dezembro de 2020 na aprovação de várias alterações na nossa legislação tributária. Consideramos essas mudanças como um grande avanço e reconhecemos o esforço desta equipe fazendária. Entretanto, sabemos que ainda teremos muito trabalho, pois as novas medidas precisam ser implementadas e novas alterações ainda se fazem necessárias. Neste cenário, destacamos a disposição da FEComércio, junto com a Secretaria da Fazenda, para as mais variadas discussões na busca das melhores soluções para os diversos impasses vivenciados pelos contribuintes gaúchos. Além das alíquotas de ICMS, tivemos mudanças na DIFA, no Simples Gaúcho, nas importações, a criação do Código e do Conselho de Boas Práticas Tributárias, dentre outras importantes modificações. E com tantas mudanças, surgem as dúvidas. Por isso, nosso objetivo aqui hoje é trazer esclarecimentos para todos vocês, para todos os participantes. A ideia é que nossos convidados possam esclarecer um pouco mais acerca destas novidades. Então, para não tomar tempo de todos vocês, indo direto para o assunto, eu já passo a palavra para o subsecretário Ricardo Neves Pereira, para que ele e sua equipe possam
dar seguimento e na apresentação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui, colega Luiz Fernando Crivellaro, colega Eduardo Jäger. Uma satisfação estar aqui nesta live promovida pela FEComércio. Desde já agradecemos realmente o convite e nos colocamos à disposição para participar de outros eventos que sejam necessários para que a gente possa dialogar, né, e trocar algumas informações, né, com os associados e com os representados pela FEComércio. Então, um abraço forte, uma saudação à Tatiane, ao Gerson, né, a Tatiane, que a gente tem um contato muito intenso, o Gerson, representando o seu presidente, Luiz Carlos Bon, né. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, é falar um pouquinho da reforma tributária que a gente promoveu no Estado. Na verdade, foi uma modificação substancial em algumas legislações, né, ICMS, procedimento tributário administrativo, a lei de valor mínimo de ajuizamento, né, criamos algumas estruturas bem interessantes e que a gente pretende passar aqui e debater com os senhores. Vai ser uma exposição muito leve, né, eu vou passar os principais conceitos, né, as principais alterações, para que possam entender a profundidade dessa reforma tributária que foi feita. Porque mais do que uma simples manutenção da alíquota majorada por um ano, nós trabalhamos numa profunda reforma visando a melhoria do ambiente de negócios. Eu acho que isso vai ficar e vai transparecer ao longo desta apresentação que nós vamos fazer para os senhores na sequência. Então, toda mudança tem um objetivo, né? O objetivo dela realmente é buscar criarmos um Estado que seja mais simples, mais justo, mais competitivo e que retome o protagonismo nacional de desenvolvimento, né? Que talvez a gente tenha perdido nos últimos anos, né? Então, a lei que nós estamos falando aqui é a Lei 15.576, a lei que foi aprovada em dezembro, né? E ela foi aprovada, e agora, como o Dr. Gerson falou, nós estamos numa fase de implementação de uma série de medidas que são necessárias e decorrentes dessa reforma, tá? Então, a nossa agenda para hoje, tá, pessoal? É falar um pouco desse contexto, né, o contexto em que a gente construiu esse modelo de mudança no sistema tributário do Rio Grande do Sul, mostrar para os senhores as principais mudanças que fizemos no ICMS, no contencioso administrativo, né, fiscal, e mudanças na cobrança, e algumas novidades, como já foram aventadas ali, que é o código, né, de boas práticas, né, e o sistema de conformidade, nos conformes. E mostrar para os senhores uma visão de futuro. Então, essa é a nossa agenda, vou dar uma passada, é uma apresentação relativamente rápida, né, eu não vou me deter, e os senhores, à medida que tiverem algum tipo de dúvida, né, vão postando na internet, postando aí no Face ou nos canais que estão transmitindo essa apresentação, para que a gente possa esclarecer na sequência da apresentação. E o que não puder ser esclarecido, a Tatiane, o pessoal da FEComércio pode anotar, e a gente pode responder oportunamente também, ou mesmo fazendo outro evento. Então, com relação ao contexto da construção dessa reforma tributária, né, nós trabalhamos, pessoal, desde o início de 2019, né, com um projeto que nós chamamos, e eu acho que os senhores conhecem, que é o Receita 2030, que foram 30 iniciativas, né, de modernização da administração tributária. A reforma tributária é uma dessas iniciativas, né, que a gente vinha construindo, sabendo que precisávamos alterar o sistema tributário, não alterar simplesmente para
como eu falei, para uma revisão de alíquotas, mas sim para modernizar e torná-lo mais simples, que gere menor custo para o Estado e que viabilize uma competitividade maior das empresas. Então, é uma agenda realmente de modernização da administração tributária, e não só da administração tributária, mas do sistema tributário com efeito muito importante na sociedade. Então, desses modelos que a gente está acostumado, mais burocráticos, complexos, né, nós estamos buscando, sim, com essa reforma, transformar cada vez mais o nosso sistema num sistema ágil, simples, eficiente e cada vez mais digital. O grande foco, né, pessoal, é um caminho que as administrações tributárias têm trilhado, né, que é buscar a prevenção, buscar evitar o litígio. Muitas das mudanças que nós estamos fazendo aqui e propusemos, elas têm a ver com facilitar e melhorar o entendimento da legislação tributária, diminuir ou tentar evitar ao máximo o contencioso, né, o contencioso tributário, porque um litígio ele é prejudicial, né, tanto para a administração tributária, para o Estado, quanto para as empresas. Então, quanto mais simples for, quanto mais objetiva for a legislação, quanto mais nós consigamos transformar as obrigações tributárias num sistema cada vez mais simplificado, né, para facilitar a vida do empresário, melhor para nós, melhor para o empresário. Eu sempre digo, né, que o interessante é que cada vez mais as empresas enxerguem o fisco, enxerguem a administração tributária como parceiros do seu negócio. Então, o empresário, e nós sabemos, e hoje em dia nós vivemos nesse contexto de pandemia, de crise, nós sabemos o quão importante é o empresário cuidar bem do seu negócio. E nós estamos construindo um caminho de maneira que toda a retaguarda de informações fiscais, todo o back-office, nós façamos para o contribuinte. De maneira que ao final do mês, ao final do ano, né, ele tenha já essas informações e com risco zero de autuação. Esse é o caminho que nós estamos seguindo no Rio Grande do Sul e que nós acompanhamos uma tendência mundial. Cada vez mais os senhores vão vir falar que a única obrigação do contribuinte vai ser emitir a nota fiscal. Então, cada vez mais nós vamos nos aproximar desse momento importante que é de emissão de nota e, a partir dali, traduzir uma conformidade fiscal para o contribuinte e diminuindo o risco fiscal, aumentando a segurança jurídica para que facilite e melhore o ambiente de negócio. Então, isso aqui fica só para registro. Depois dessa apresentação, eu deixo com a FEComércio para que possa compartilhar com os associados, né? Mas o nosso Receita 2030 nós tínhamos 6 eixos, né? Eixos de simplificação, de diálogo e relacionamento, de arrecadação e fiscalização, racionalização administrativa, né, uma visão de benefícios fiscais e desenvolvimento econômico. Então, a reforma tributária estava justamente nessa parte de relacionamento com a sociedade, de construção de um modelo novo, de um sistema tributário novo no Rio Grande do Sul. E sem que isso impeça essa discussão nacional que nós estamos tendo de reforma tributária. Então, o importante só reforçar, né, que nós aprovamos a partir do PL 246, que virou a Lei 15.576 de 2020. Então, foram 6 meses, pelo menos, de diálogo com a sociedade, muita discussão, muitos números, a gente tentou ser o mais transparente, né, mostrando exatamente os impactos, né, o que nós gostaríamos de promover com a reforma tributária, e ao fim e ao cabo houve uma concertação em torno de um conjunto de medidas que foram aprovadas no final do ano, tá? Gostaríamos, né, naturalmente, né, que se não tivesse a pandemia, pudéssemos ter, inclusive,
mais diálogos nesse contexto de construção e de mudança do sistema tributário. Qualquer mudança tributária é um desafio, né? Por isso que dizem, né, pessoal, que às vezes o imposto bom é o imposto velho, né? Quanto menos tu mexe no sistema tributário, melhor. Quanto mais estável ele é, melhor. Então, esse é o desafio que a gente passa, né? Então, modernização, né? Melhorar a tributação, simplificar e buscar o desenvolvimento, e o equilíbrio das contas públicas, né? Que nós estávamos trabalhando, que era a questão do ajuste fiscal e o caixa das prefeituras, né? Não adianta fazer toda essa mudança e nós precarizarmos os serviços públicos, né? Então, vamos entrar agora no conjunto de mudanças do ICMS, tá, pessoal? ICMS, tá? O ICMS, nós tínhamos uma alíquota básica de 18%, e nessa construção com a Assembleia Legislativa e com a sociedade, se criou uma escada para reduzir no ano de 2021 para 17,5% e no ano de 2022 para 17%. Acho que talvez a face mais visível da reforma tributária foi essa mudança de alíquotas, né? E a manutenção das alíquotas de energia, gasolina, né? Álcool e serviços de comunicação, que nós chamamos de blue chips tributárias, né? Que mantiveram em 30% durante o ano de 2021 e retornando a 25% a partir de 2022. Então, a principal mote, a principal discussão na Assembleia girou em torno da questão da manutenção ou não das alíquotas, né? Mas não foram só as alíquotas, foram outras mudanças que os senhores verão que serão muito importantes. Se nós nada fizéssemos, né, o Estado, como a gente falou, teria um impacto de 2,85 bilhões, tá? E com a aprovação do projeto, mesmo assim, mantendo a alíquota de 30%, nós tivemos um impacto de 600 milhões, ou seja, mesmo com as alterações, ainda assim houve uma redução, vai haver uma redução da arrecadação projetada de 600 milhões de reais, tá? Vamos lá para as reduções de carga. Aqui eu acho que entra um assunto muito importante. Gerson, Tatiane e ouvintes, né? Assistentes. Nós estamos falando aqui, a primeira grande mudança que nós fizemos foi a redução da alíquota efetiva nas compras internas entre as empresas. Isso aqui passando de 18% para 12%. Isso aqui nós implementamos e está para sair agora o decreto, essa semana que vem, os diferimentos parciais que viabilizam que as operações entre as empresas, né, sejam realizadas não mais com 18%, mas chegando a 12%. Era um grande pedido dos setores, FEComércio tinha encaminhado várias vezes esse tipo de solicitação, Associação de Atacadistas, né? Então, isso aqui foi uma grande conquista, e tem um impacto, sim, para o Estado no fluxo de caixa, porque reduz de 18% a tua aquisição interna para 12% a tua aquisição interna, tá? Aumenta a competitividade, diminui o custo de aquisição. Extinção do DIFAL. Aqui o DIFAL, eu falo em DIFAL porque, tecnicamente, é antecipação do imposto ou imposto de fronteira, como o pessoal chama. O DIFAL, ele acabou virando um nome vulgar aí para antecipação do ICMS ou do imposto de fronteira. Então, o DIFAL cai agora em abril, né? Então, a partir de abril, não há mais necessidade das empresas do Rio Grande do Sul, especialmente as empresas pequenas, as empresas do Simples Nacional, não vão mais precisar recolher o imposto de fronteira. Uma outra grande conquista, né, para aumentar a competitividade. Mas nós só podíamos fazer essa extinção da DIFAL, pessoal, se nós tivéssemos implementado a redução da alíquota. Por isso que essas duas medidas vieram concomitantes, tá? A redução da alíquota efetiva para 12% e a extinção do DIFAL ou do imposto de fronteira, tá? Além disso, houve uma revisão, uma forma de compensar a parte da redução da arrecadação, foi a redução do Simples Gaúcho, mas
se manteve isenção para praticamente 210 mil empresas, que faturam até 360 mil reais, né? Então, nós estamos falando aqui que as duas faixas de isenção do Simples foram mantidas, ou seja, a única alteração que teve na tabela do Simples foi a partir de 360 mil reais. Então, atingiu o equivalente a mais ou menos 20% das empresas. Aqui, muita atenção, né? Se houve uma dúvida grande e realmente naquele final de ano houve uma correria para aprovar, teve uma emenda e não ficou clara a questão da noventena. Sim, deveria, né, ser respeitada a noventena, tanto que toda essa tabela do Simples vale para fatos geradores a partir de abril. Então, abril em diante, ou seja, na apuração, no PGDAS, que vai ser entregue a partir de maio, tá bom? Então, eram medidas muito importantes. Só nessa questão do Simples, a gente tem uma redução de 350 milhões de reais. Ou seja, né, as empresas do Simples, se fosse transformar todas as 250 mil empresas do Simples, nós estaremos dizendo, numa empresa só, estaremos dizendo que essa empresa ela teria uma competitividade maior, ela teria uma redução de custo de até 350 milhões, tá? Então, esse aqui foi a questão da redução de carga tributária, eu acho que foi um dos efeitos mais importantes. Isso aqui gera competitividade, melhora a economia, roda comércio, roda atacado. A questão do estímulo à importação, outra medida importante, que não dependia só de lei, né? Nós implementamos no final do ano passado um decreto, né? Um decreto que nos autoriza a fazer ou estimular a importação de produtos pelo estado do Rio Grande do Sul por aeroportos, pontos de fronteira alfandegados e portos no estado, né? Então, a gente está copiando, trazendo, incorporando para o Rio Grande do Sul a legislação equivalente de Santa Catarina, sempre visando ter as mesmas condições de igualdade que o estado de Santa Catarina tem já vinha desenvolvendo, né? Então, tanto Santa Catarina como o Paraná. Tá? Então, já está equalizando esse tratamento tributário e viabilizando que o estado do Rio Grande do Sul também tenha uma alternativa. Esse assunto de importação, ele está sendo muito trabalhado, aqui o colega Eduardo Jäger está comigo, né? A gente tem discutido muito com a Fiergs, né? E até tivemos algumas reuniões com a FEComércio, né? Para poder discutir a maneira como nós vamos implementar essa questão de estímulo à importação. Tá? Porque há que se cuidar, né, para que não prejudique a economia gaúcha, para que não prejudique o produtor gaúcho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a autorização que nós vamos dar para fazer essa medida, tá? Então, isso aqui foi implementado por decreto e estamos trabalhando agora numa instrução normativa para tentar viabilizar esta medida. Uma outra medida que também era muito solicitada, né, era o estímulo ao e-commerce, né? Então, nós estamos também com operações de e-commerce, né, que destinem para consumidor final de outros estados, equalizando o tratamento tributário com outros estados, também com a concessão de um crédito presumido. Então, já temos algumas situações, elas são concedidas a partir de análise específica também de investimento, que a gente pode trabalhar. Então, a tributação nas operações de e-commerce, também no Rio Grande do Sul, vão ficar muito próximas ao que é praticado no Paraná, ao que é praticado no Santa Catarina, ou seja, a região sul vai ter um tratamento equivalente e equânime, tá, pessoal? Também trabalhamos aqui no ICMS com vários estímulos setoriais, tá? E daí eu acho que a gente aproveitou a própria legislação e as pendências que existiam para incorporar algumas medidas, como foi a redução de carga tributária de 12% para semi-reboques e carrocerias, dar mais competitividade para as nossas indústrias do Rio Grande do Sul, tá? E
Também trabalhamos aqui com um benefício especial para viabilizar ou fomentar a produção de resinas, né, que são destinadas para a fabricação desses MDFs, dessas placas, né, especialmente para a indústria e para a cadeia moveleira, tá? E trabalhamos alguns pleitos antigos também que existiam, especialmente do trigo, né, que tinha diferimento na cadeia interna, pellets também, que era um pedido antigo, né, foi implementado o diferimento, o coreiro calçadista, que teve uma série de medidas, já tínhamos implementado os benefícios fiscais para o setor coreiro, e agora a gente também atendeu a um outro pleito, e aqui é bem importante, a remessa e o retorno de industrialização para os microempreendedores individuais, né? Então, no setor coreiro calçadista, em especial, o pessoal tem muito desse tipo de terceirização através de micro e pequenos empreendedores. E quando mandam insumos, o insumo pode voltar com a tributação, sem perder a tributação, sem ter problema. Trabalhamos também com biometano e biogás, né, para equalizar carga com gás natural. Então, aqui, objetivo, né, aumentar a competitividade das empresas gaúchas no setor. Prorrogação de benefícios, né? Aqui é um outro tema polêmico, né? A gente vinha trabalhando na reforma tributária para fazer uma série de cortes, tá? Uma série de cortes que estavam programados, e a gente, em função da prorrogação, acabou postergando qualquer avaliação de corte de benefícios setoriais. Nós estávamos avaliando, inclusive, possibilidade de corte entre 10% e 25%, mas, em função da aprovação no final do ano, nós renovamos os benefícios fiscais até junho de 2021. Então, nesse trimestre, nós estamos fazendo algumas avaliações e pretendemos encaminhar para o governador um mecanismo, né, um mecanismo de renovação de benefícios, ou de autorização de fruição de benefícios, que estimule, pessoal, especialmente o desenvolvimento do Estado. Ou seja, nós queremos criar uma espécie de uso de benefício consciente, né? O que seria esse uso de benefício consciente? Se a empresa tem um benefício fiscal, ela tem que buscar, né, através das suas operações, estimular a economia gaúcha. Ou seja, por que essa empresa que tem um benefício fiscal, ela continua comprando de outros estados e não compra de um fornecedor local? A gente sabe que existem casos que são impossíveis de tratar, mas a lógica é mais ou menos essa. A empresa ganha um benefício fiscal, né, o que nós estamos trabalhando, de maneira que ela, como contrapartida, ela também busque criar um modelo de operações que estimule a economia gaúcha, que faça o Estado crescer e gerar emprego aqui. Da mesma forma, na questão dos portos e aeroportos, nas importações que nós vamos fazer. A gente vai estimular a importação, mas que ela seja feita por portos e aeroportos do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, benefícios fiscais é um tema à parte, ele estava na reforma, foi retirado naquela discussão com a sociedade, mas ele volta ao tema agora nesse primeiro semestre de 2021. Outras medidas também que a gente está trabalhando, tá, pessoal? E que tem muito a ver com essa modernização e com o combate também à sonegação, etc. Então, medidas que acabaram sendo colocadas também. Obrigações relativas ao cadastro, né? Então, a gente criou a figura da suspensão da inscrição estadual. Eu acho que os senhores devem saber que tem muita informalidade. Tem empresas que são criadas, né, que a gente chama empresas noteiras, e que às vezes são criadas num dia, né, e começam a gerar uma série de notas, gerando um prejuízo para outras empresas, né, e para o próprio Estado.
Então, a gente tem um instrumento agora que permite a suspensão daquela inscrição estadual de uma maneira mais célere, mais rápida, tá? Então, isso aí para preservar realmente a economia e tentar combater a informalidade por essas empresas noteiras, que é um problema nacional, é um problema do Brasil inteiro. Outra medida que nós estamos trabalhando é o diferimento parcial do ICMS, né? Aqui foi um pedido da AGAD. Eu me lembro muito bem que em algumas reuniões, e inclusive com a FEComércio, etc., o pessoal dizia, por que eu não posso fazer o diferimento parcial nas operações com mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária? E, aparentemente, não tinha muita lógica, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de redução de custo das empresas, aplicar o diferimento parcial, mesmo em mercadorias que têm a substituição tributária, diminui o custo tributário total da empresa que tem esse benefício do diferimento com substituição tributária. Então, a gente implementou, é uma medida muito positiva e foi uma solicitação FEComércio e AGAD naquela época. Tá? E saldos credores de exportação, a gente está trabalhando muito forte para tentar facilitar cada vez mais essa liberação dos créditos que são acumulados de exportação. Tá? Então, basicamente, pessoal, de ICMS, são essas principais mudanças. Não sei se o Eduardo Jäger ou o Crivellaro querem fazer alguma intervenção sobre essa parte do ICMS. Acho que nesse momento não. Acho que a gente pode ajudar depois se surgirem dúvidas, né, questões, né, Ricardo? Tá bom. A gente pode auxiliar. Então tá. Pessoal, nossa agenda aqui, eu vou falar um pouco agora das mudanças do contencioso. Então, as do ICMS, eu passei esse panorama, né, dentro da lei, quais são as principais alterações que a gente considerou importante para destacar, e vamos falar agora um pouco do contencioso, né? O contencioso também entrou, né, o nosso contencioso é a Lei 6537 de 73, né, que trabalha, né, eu acho que fizemos um bom trabalho e teve muita discussão em alguns momentos no passado, lá com a Comissão de Direito Tributário da OAB e outras sugestões que recebemos das entidades, sempre visando um pouco mais de simplificação legislativa e simplificação nos procedimentos tributários, né? Seja por prazos, procedimentos, adequações. Não é tudo que todo mundo gostaria de ter, até porque a gente tem alguns impactos em sistemas também, né? Mas buscando, né, com esses procedimentos, com essa simplificação legislativa, também facilitar o relacionamento do contribuinte com os nossos serviços internos da Secretaria da Fazenda, e caminhando sempre numa linha de uma receita cada vez mais digital, mais célere, né? A primeira grande mudança que os senhores vão notar, né, que eu acho que era muito importante, que o Judiciário já vinha trabalhando para revisar, ou induzindo a revisão, é a mudança da multa qualificada de 120% para 100%. Tá? Então, isso aí já foi bem importante, até para adequar a própria jurisprudência dos tribunais que vinham colocando que essa multa de 120 era inadequada, tá? Então, o que vale, às vezes o pessoal tem dúvida, né? Isso vale, pessoal, para os fatos geradores, o que foi pago já foi pago, né? Os fatos geradores que não foram quitados, todos terão a revisão da multa, né? Tudo que tem ainda do passado, que não foi pago e que tem um crédito tributário com aquela multa antiga de 120%, essas multas estão sendo recalculadas pela administração tributária para fazer essa adequação de acordo com nosso novo parâmetro legal. Tá? Alteramos também os conceitos ali de infração material qualificada, né? Incluindo algumas hipóteses que não estavam muito claras, né? De sonegação, fraude, conluio e simulação. Sempre lembrando, né? O instrumental que se cria é para combater a informalidade, né? O instrumental que se cria é para combater a concorrência desleal, que para nós chega com muita frequência na Receita Estadual reclamações
de concorrência desleal provocada por empresas que estão na informalidade, empresas que não recolhem tributos e assim por diante, tá? Bom, também, daí tivemos uma série de outras mudanças que a gente pode comentar aqui, esse material vai ficar com os senhores, tá? Mudanças, algumas multas formais ali por emissão de documentos em desacordo, né, com a legislação, né? Então, não só para operações, mas também para as prestações de serviço. Entrou uma figura nova na legislação, que é o manifesto de documento fiscal eletrônico, que é utilizado pelo setor de transporte. Então, o manifesto passa a ser um item exigível, né, do transportador, e a partir do manifesto nós fazemos todo o rastreamento, o acompanhamento dessa operação de trânsito de mercadorias, tá? Então, se o transportador não emitir o manifesto, há uma possibilidade de penalidade, né? E algumas multas, né, que foram uma atualização em relação à entrega da escrituração fiscal digital e o descumprimento de obrigações envolvendo a declaração não anual de ICMS do Simples Nacional. Então, aquilo que as empresas do Simples também deveriam, né, estar entregando algumas obrigações, e agora nós temos uma multa interna, caso o contribuinte não entregue. E também no âmbito do ITCD houve uma alteraçãozinha de alguma multa por omissão. Então, essa parte de multa ninguém gosta muito de falar, né, mas a gente estava adequando até para a gente poder viabilizar esse tipo de controle também, né. No procedimento tributário administrativo, aqui a grande inovação para os advogados e para o, né, pessoal da área jurídica que faz a intervenção junto à Fazenda, né? Então, essa intervenção, ela fica condicionada à comprovação de que esses procuradores e dirigentes têm o poder de representação, tá? Isso aqui eu acho que era uma medida que já vinha sendo solicitada e que se colocou na lei para dar mais garantia de quem está interagindo e fazendo a intervenção com relação àquele processo, né, possa realmente estar falando em nome da empresa, em nome daquele processo administrativo. O prazo também do sujeito passivo, né, para intimação, para regularização, no caso de um vício de representação, nós tivemos um acréscimo aqui de 5 para 15 dias, né? Antes tem algum vício na representação, agora ele tem 15 dias e não mais 5 para se regularizar. E os procuradores, né, os advogados, né, podem fazer o peticionamento diretamente no ECAC, no portal do ECAC, né? Então, esse vínculo do procurador, do advogado, né, com a empresa, com uma autorização eletrônica da empresa, permite que ele faça o peticionamento direto através dos nossos mecanismos de portais do nosso Central de Atendimento ao Contribuinte, o portal digital. Então, mais flexibilização e razoabilidade aos procedimentos, tá? Outro tema que era controverso dentro da questão de comprovação, de recebimento, de impugnação, de contestação, né, passa agora a ser válido, no caso nesse caso aqui, a gente considera agora a data da postagem, né, a data em que foi postado no correio, e não mais a data da efetiva entrega na repartição. Por incrível que pareça, isso aqui era uma questão bem delicada, que dava problema, porque o correio às vezes atrasava, ou coisa parecida, e a gente, por questão legal, acabava não aceitando a contestação, a impugnação, a desistência, né? Então, mais razoabilidade nessa questão do contencioso aqui também. Notificação por edital, outro tema polêmico, né? Nós, a partir de agora, passa, né, o fisco, a administração tributária, tem de comprovar que tentou notificar a empresa de forma pessoal, eletrônica, né, ou postal, para depois fazer a notificação por edital.
A notificação por edital, pessoal, não pode ser como primeira alternativa, tá? Então, esse procedimento é o mesmo que tem sido aplicado pelo Poder Judiciário. Então, a possibilidade também, né, de notificação ao procurador através da caixa postal da própria empresa. Era um pedido da Tatiane, era um pedido dos advogados, né, que a gente pudesse, através da nossa caixa eletrônica, né, notificar o procurador. Então, isso já está sendo trabalhado como uma medida também de modernização decorrente do Receita 2030, né, porque muitas vezes a notificação chegava na empresa, demorava para chegar no advogado, e isso aí acabava sobrecarregando o advogado. Agora, concomitantemente, pode chegar tanto na empresa quanto no procurador essa notificação. Depois houve uma mudança também nas questões do julgamento para instância única, tá? Então, a gente tem aquele valor de julgamento de instância única que é abaixo de 3.850 UPFs, né, unidade padrão fiscal, e agora esse julgamento desse limite da instância única, né, ele é analisado por auto de lançamento, exceto se eles estiverem numa mesma ação fiscal. Tá, mas isso aqui facilitou bastante, então a gente trabalha auto de lançamento por auto de lançamento para definir se é caso de instância única ou não, tá, pessoal? Vamos lá, desistência de impugnação. Aqui vem uma novidade muito boa, tá? Eu acho que dentro dessa política de estimular ou desestimular o contencioso, né? Então, se houver uma desistência, né, se criou uma hipótese de desistência de impugnação e se possibilita uma redução de 25% na multa com essa desistência, tá? Seja uma desistência total ou parcial, desde que isto seja antes do julgamento em primeira ou única instância, tá? Então, tem mais um bônus. Tem um bônus enquanto tu tem um crédito tributário constituído até o contencioso, e do contencioso antes do julgamento, tu tem 25% de redução caso haja desistência da impugnação, tá? Enfim, daí tem os prazos ali que a gente tem que trabalhar. A quitação ela vai ocorrer até 15 dias após deve ocorrer até 15 dias após a homologação da desistência, tá? Só para que vocês não percam, né, e não acho que já está valendo, algumas medidas elas foram levadas para o segundo semestre, e essa é uma das medidas do segundo semestre, e grande objetivo, regularização, né, evitar contencioso, estimular a regularização. Outra medida interessante é, antes da inscrição em dívida ativa, né, a gente tinha uma redução de multa de 25%, agora passa para 30% no caso de não impugnação e o pagamento até a inscrição em dívida ativa. Então, o contribuinte que tenha sido autuado que não impugnou, ou o contribuinte que tem algum outro tipo de crédito tributário sem impugnação, antes da inscrição em dívida ativa, ele tem a possibilidade de quitação, e essa possibilidade dá 30% de desconto. Então, o pagamento, ele tem que ocorrer, né, após o 30º dia, né, contado do auto de lançamento e antes da inscrição da dívida ativa. Novamente, nós queremos incentivar a regularização. Uma novidade que eu não sei se existe no Brasil, tá? É o termo de confissão de dívida, né? O termo de confissão de dívida, ele funciona como uma guia informativa, né? Então, a pessoa vai dizer assim, ao invés de fazer uma denúncia espontânea, ele vai fazer um termo de confissão de dívida que vai ter o mesmo efeito de uma guia informativa, né? Então, ao invés de ter todo aquele desgaste de ter que fazer uma denúncia, de ter que ter um auto de lançamento, né, nós temos uma figura que vai ser declarado junto com a guia informativa como uma confissão
de dívida. Por óbvio, né, não pode ser objeto de impugnação, né? Então, é mais uma maneira de simplificar os procedimentos para aqueles casos em que há uma verificação de que o contribuinte entende que tal situação, tal fato gerador, tais operações, elas têm que ser regularizadas, então ele entra com o termo de confissão de dívida, tá bom? Isso foi a parte do contencioso. Vamos para a parte da cobrança, tá? No caso da cobrança, nós estamos aqui trabalhando com algumas mudanças no regime especial de fiscalização. O regime especial de fiscalização tem sido muito positivo para combater a inadimplência contumaz. A inadimplência contumaz prejudica muito a concorrência entre as empresas, né? E agora nós criamos na lei a figura do diferimento, né? O diferimento para contribuintes que são contribuintes submetidos ao REF. Então, ao invés de tu saíres, né, dependendo da situação, no regime especial de fiscalização, ao invés de o contribuinte sair com uma guia paga para cada nota, a gente autoriza que essa operação desse contribuinte que foi submetido ao REF, ao regime especial de fiscalização, ela necessariamente vai sair com um diferimento. Então, não há o recolhimento e, como é a figura do diferimento, na etapa seguinte, o contribuinte adquirente é que vai ser responsável pelo pagamento do imposto na operação subsequente. Isso aqui evita, né, evita um problema que estava acontecendo muito forte, né, tanto pelo não pagamento de quem era contumaz, quanto a cobrança do fisco para o adquirente, que não olhou, não verificou que aquela operação estava com a guia de arrecadação paga, né, do regime especial de fiscalização. Então, é uma medida que simplifica e facilita a vida, especialmente dos adquirentes. E também tem uma medida de responsabilidade por sucessão, né, dos devedores contumazes que estão sendo trabalhados, né, e, basicamente, essa medida aqui que é da maior efetividade, controle e simplicidade no uso do regime especial de fiscalização. O compensa, que eu acho que muitos dos senhores devem estar curiosos, né? Nós, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, nós definimos uma possibilidade de aumentar o uso de débitos, né? O pagamento de precatórios, né? O pagamento de débitos com precatórios, subindo de 85% para 90%. E o pagamento antes, que era no máximo em 3 vezes, né, esses 10% da entrada, agora se coloca em 6 vezes. Novamente, a ideia é estimular, né, a quitação dessas dívidas, desses débitos, utilizando-se precatórios e facilitando, inclusive, o pagamento da inicial, pagamento dos 10% de entrada, que antes se pagava em 3 vezes, ali 10%, 15%, agora se pode pagar em até 6 vezes. Foi uma medida construída com os nossos colegas da Procuradoria-Geral do Estado. Então, grande objetivo, né? Estimular a adesão ao compensa. O compensa é bom tanto para o pessoal dos precatórios, né, quanto para os contribuintes que conseguem quitar suas dívidas de uma maneira mais facilitada. Existem algumas regras que vão ser estão sendo desenhadas com a Procuradoria e com a nossa equipe de cobrança também. Valor mínimo de ajuizamento foi uma medida construída junto com a Procuradoria-Geral do Estado, né, para evitar o ajuizamento de valores pequenos. Então, no caso do ICMS, agora, o ajuizamento está para valores acima de R$20 mil, antes era 10 mil, né? E outras naturezas, né, uma dívida não tributária, por exemplo, passou para R$10 mil, antes era 3.500. Isso é para evitar esse envio, né, de uma grande massa de processos para o judiciário e que a gente possa resolver no âmbito administrativo essas dívidas, tá? Então, diminui a quantidade de certidões de dívida ativa, né, e esses créditos, evitamos de colocar esses créditos em cobrança judicial
especialmente esses de pequenos valores, como o do IPVA. Tá? Então, o nosso foco ali não foi nem o ICMS, foi a questão do IPVA. Depois teve algumas mudanças ali, eu acho que não é tão importante para vocês aqui, mas houve uma extinção de créditos não tributários relativos a multas de trânsito, que já tinham sido prescritas, tá? Enfim, isso aqui já passou também. E de outras medidas, eu já estou me encaminhando quase para o final, pessoal, de outras medidas que nós temos, nós estamos falando aqui a criação do Código e Conselho de Boas Práticas e das câmaras técnicas setoriais. O que foi criado aqui, né? Existia um Código de Defesa do Contribuinte, nós conversamos na época com o deputado, com a FEComércio, com algumas entidades, né, que não era tão adequado essa nomenclatura Código de Defesa do Contribuinte. Nós entendíamos que numa relação moderna, fisco com contribuinte, nós temos que estabelecer uma relação que nós chamamos aqui de boas práticas, que é o que nós observamos nas administrações tributárias do mundo, né, mais modernas, de criar esse vínculo mais positivo com as entidades e com os setores econômicos. Então, o código, então, né, virou, e esse código permite a criação de um conselho de boas práticas. Nesse conselho, ele vai contar com 22 conselheiros, a FEComércio tem uma das cadeiras, né? Então, a Federasul, Fiergs, Farsul, FCDL, OCERG, Sebrae, FEComércio, OAB, CRC e FETransul, né? São 22 conselheiros aí que vão participar dessas reuniões periódicas que nós vamos discutir temas tributários, né? Boas práticas tributárias, para que a gente possa estabelecer esse canal de comunicação melhor com a sociedade. O subsecretário da Receita vai ser o presidente e o procurador de Estado o vice-presidente, né? Então, composto por auditores fiscais e procuradores do Estado e esses 10 representantes das entidades. É muito mais uma oportunidade de criar uma câmara de discussão de boas práticas, né, e buscar entendimento sobre as questões tributárias, questões da administração tributária, questões de fiscalização, do que qualquer outra coisa. Então, ele vai entrar em vigência a partir do segundo semestre de 2021, né, e estabelece essas normas gerais, né, como é que é a relação do fisco com o contribuinte, direitos e garantias, mas o grande objetivo realmente é proporcionar essa integração com a sociedade e maior transparência nesse relacionamento. As câmaras técnicas setoriais, não está destacado aqui, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça, é que pelo menos umas 15 câmaras técnicas setoriais, 15 a 16, se eu não me engano, que é para discutir com cada setor algumas questões específicas daquele setor. Vamos lá, Câmara Setorial da Microcervejaria, né? Câmara Setorial vamos lá, do setor do Simples, né? E a gente começa a criar reuniões temáticas em que a gente consiga estabelecer regras e pactos tributários, regras e pactos entre o fisco, né, e a sociedade, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais harmônica, tá? E também combater a sonegação juntos. Isso aqui é uma novidade que entrou, acho que é muito importante que vocês saibam, tá? A partir do segundo semestre entra uma multa de 2% no atraso do pagamento das parcelas do que for parcelado, tá? Então, se você entrou num programa Refaz, Refis, né, qualquer nome de programa, se você tem uma parcela que você atrasou, né, essa parcela não se incorpora, né, no saldo final, né, e ela vai ter uma multa de 2% por atraso, tá? Então, isso foi uma medida para evitar inadimplência, tá? O grande objetivo, que está aqui muito claramente, é desestimular, né, aquele contribuinte que não pagava em dia e que pagava no mês seguinte. Então, isso prejudica não só o fluxo de caixa do Estado, mas também a sociedade, a concorrência entre as empresas. Outras novidades, ali a gente já falou um pouquinho, né, essas câmaras técnicas setoriais, né, que vão ser criadas pelo Conselho.
e para viabilizar essa integração entre os grupos setoriais da Receita e os representantes dos setores, tá? Muito importante, combater a informalidade, concorrência desleal, reduzir incertezas, viabilizar acordos setoriais, tá? De boas práticas. Quais são práticas do setor que são consideradas boas práticas? E a gente estimular e fazer com que as empresas sigam aquele rol e que todo mundo trabalhe dentro de uma mesma prática, boa prática tributária, né? Tanto as empresas quanto o fisco. Então, essas iniciativas todas buscam essa colaboração mútua entre a administração tributária e contribuintes, na construção de uma relação cada vez mais equilibrada. E o Nos Conformes também foi aprovado na reforma tributária desse final do ano. A gente vai estar trabalhando para fazer um semelhante a São Paulo, e o inspirador foi São Paulo, Nos Conformes de Paulista, né? Que é um programa que vai classificar os contribuintes pelo seu perfil de conformidade e cumprimento de obrigações. A partir daí, né, nós vamos estipular alguns tipos de políticas diferenciadas para cada perfil, né? Então, uma das medidas que nós estávamos trabalhando era, por exemplo, autorizar um crédito presumido, né? Em que o pessoal da Fiergs falava, o pessoal da FEComércio também, o famoso estímulo ao pagamento em dia, né? Para o bom contribuinte, para o bom pagador. Então, se houver, por exemplo, um pagamento em dia do ICMS, tu seres autorizado a um crédito presumido de um valor X, vai ter um limite, já existe um convênio aprovado nesse sentido, e esse valor ser autorizado para o contribuinte, para que ele possa se apropriar desse valor e reduzir o custo dele de escrituração fiscal, porque a gente sabe que os custos de escrituração são altos também, tá? Termo de conformidade. Aqui é uma grande novidade, já estamos indo para o final, tá? O termo de conformidade tributária é uma inovação que também não tem no Brasil. Ele funciona, na verdade, como um objeto de consulta, na verdade. É uma consulta, mas uma consulta que pode ser para o contribuinte ou para um setor, né? Daí vocês imaginam um setor de supermercados, que é o que nós estamos trabalhando e fazendo todo um desenvolvimento de uma ação conjunta com o setor da AGAS, né? Com a AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados. O que nós queremos construir, né, com a AGAS e com a Receita Estadual? Uma base de regras tributárias, e essa base de regras tributárias, ela está submetida a esse arcabouço de um termo de conformidade tributária. E se o sujeito passivo, se o contribuinte estiver seguindo essa base de regras tributárias, né, e tiver celebrado esse termo de conformidade, ele vai estar protegido de alguma ação fiscal, porque aquilo ali já é a interpretação tributária da aplicação da legislação naquele fato gerador. Então, cada vez mais, o que nós queremos é trazer para o contribuinte a certeza tributária, a segurança jurídica, diminuir o risco fiscal. E esse termo de conformidade vem nessa seara, né, de construir essa relação mais próxima, dessa relação mais clara, dessa relação que não deixa o contribuinte 5 anos, às vezes, né, com o risco de ser autuado por algum erro em alguma interpretação de uma norma que a gente já poderia ter resolvido numa fase anterior. Então, essa é a ideia do termo de conformidade tributária. Ele vai poder ser individual, né? De repente, tu pega uma grande empresa do setor metal mecânico, pode fazer um termo específico para aquela empresa do setor metal mecânico, por exemplo, olha, as tuas regras de tributação que nós vamos seguir são essas, ele vai ter esse efeito de consulta, né? Ou fazer, como eu falei, né, um termo coletivo, né, que valha para um setor como o setor supermercadista, por exemplo. Tá? Então, durante a vigência, os procedimentos fiscais, né, relacionados a esse termo, eles não podem ser instaurados, né, porque se a empresa seguiu aquilo que foi acordado, né, entre fisco e contribuintes, ela está em conformidade, então ela não pode ser autuada. Ela vai ser notificada por uma regularização, alguma coisa, mas
não pode ser autuada por aquele fato gerador que está no termo de conformidade tributária. Outras medidas que vieram, e já, né, indo para o final, o sistema de cidadania do Estado, o Nota Fiscal Gaúcha, né? Então, a gente, isso aqui vai ser bom para o comércio, especialmente, né? Porque nós estamos introduzindo o Receita Certa. Então, parte do que incrementar, uma parcela do incremento real da arrecadação do ICMS, que vier do varejo, né, incremento real calculado, né? Então, a gente vai verificar, houve incremento real em relação ao ano anterior? Sim, então nós distribuiremos parte desse incremento da arrecadação para o cidadão. Então, você vai pedir a nota, e se houver incremento da arrecadação, parte desse incremento volta direto para o cidadão, que vai poder destinar para uma entidade social, que vai poder resgatar esse valor, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, as entidades sociais estão recebendo um aumento de 50% dos repasses, tá? De recursos, daí nós estamos falando aqui de entidades de saúde, educação, assistência social, acho que é muito importante, fazem um trabalho maravilhoso essas entidades, aqui eu posso citar as APAES, né, faz um belo trabalho, estimulam o contribuinte, o cidadão a pedir nota fiscal, né, não só pedir para colocar o CPF, mas porque a nota fiscal é um ato de cidadania fiscal, pedir e evitar a sonegação e informalidade, autorizar o uso de plataforma do programa para que os cidadãos possam realizar doações diretas. Então, daqui a pouco se mobiliza um determinado colégio, né, para fazer uma espécie de crowdfunding, né, fazer uma doação direta para as entidades sociais, também foi autorizado pela lei, né, e uma outra questão que a gente teve muita polêmica na discussão lá na Assembleia Legislativa foi a questão da devolução do ICMS para famílias de baixa renda, tá? Então, em função da oneração da cesta básica, né, daquela parte do ICMS suportada pelas famílias de baixa renda, né, nós sabemos que as famílias de baixa renda, elas sofrem um ônus maior, esse ônus maior acaba que provoca uma injustiça entre as famílias, né? Famílias com baixa renda têm um maior consumo da sua renda, e esse maior consumo é mais gravado por ICMS. Então, uma das ideias que se trabalha, sim, é mais na frente, viabilizar essa diminuição do que nós chamamos de regressividade, e viabilizar essa devolução. Ainda está sendo trabalhado, a autorização existe na lei, mas a gente ainda está discutindo a melhor maneira de implementar, tá? Enfim, isso aqui está latente ainda na discussão. E muito do que a gente está fazendo, né, pessoal, é para realmente, com a nota gaúcha, né, com a nota fiscal gaúcha, é combater a informalidade, estimular o cidadão a pedir nota, desestimular a sonegação e incentivar a cidadania fiscal. Uma visão de futuro, né, que a gente entende, né, tudo que se constrói na sociedade, né, tem que ser bem dialogado, né, alinhado com a sociedade, assembleia, entidades, né, a gente trabalhou muito, foram muitas reuniões com vários setores, seja o setor do frango, suínos, comércio, todo mundo, acho que a gente teve alguma reunião em que a gente buscou não só esclarecer, né, mas mostrar as vantagens dessas mudanças. Há sempre uma desconfiança, né, de qualquer mudança tributária. Mudar um sistema tributário, se vocês perguntarem para mim, é um desafio muito grande, né, dizer, vamos mudar o sistema tributário. Mas a gente teve coragem de levar adiante e de colocar esse tema em debate na sociedade, na Assembleia. Uma pena que a pandemia, né, acabou dificultando um pouco esse diálogo, né, porque a gente queria ter começado antes, lá em março de 2019, e acabou atrasando um pouco em função do início da pandemia. E até o final desse ano de 2021, o governador já está anunciando aí, né, que deve encaminhar, pelo menos existe um mandamento legal, né, uma ordem legal, de que o executivo tem que encaminhar algum projeto para revisão, para mostrar como é que está a questão do ajuste fiscal, etc., também está na lei,
que foi aprovada, né? Não significa que vai haver... A gente nem sabe, porque o governador ainda não decidiu qual é a estratégia que nós vamos adotar. Mas, de qualquer maneira, existe essa possibilidade também de uma revisão até o final de 2021, né, sendo mandado para a Assembleia Legislativa. Tudo isso, pessoal, para a gente conseguir mais desenvolvimento, mais arrecadação, menor custo para a sociedade, e eu vendo muito isso, eu acho que estamos criando uma cultura diferente, uma cultura de cooperação, uma cultura de confiança, né, entre o fisco, a Receita Estadual, a Secretaria da Fazenda, e as empresas, os contribuintes, a sociedade, o cidadão, né, o cidadão em última instância, que é o nosso destinatário de todo esse trabalho que a gente tem feito junto com vocês. Sempre lembrando que a Receita Estadual está muito à disposição de vocês a qualquer tempo para a gente poder discutir, dialogar, né, e eu tentei dar um panorama geral do que a gente construiu, né? Não entrei no detalhe do artigo da norma, porque talvez fosse ficar maçante. Então, o que nós apresentamos aqui foram as mudanças conceituais, e a partir daí nós temos toda a legislação, a Lei 15.576, e outros atos infralegais que nós estamos implementando nos próximos meses. E o próximo, que deve ser na semana que vem, é o do diferimento parcial, que vai permitir a aquisição a 12% nas operações internas, aquisição nas operações internas das empresas, né, entre empresas. Doutora Tatiane, colegas, é isso que eu queria apresentar, e fico à disposição para alguma pergunta. Espero que eu tenha ajudado, e os colegas Crivellaro e Eduardo também estão aí para nos ajudar. Ricardo, muito obrigada, e parabéns pela brilhante exposição, né? Então, como eu tinha falado, não é pouca coisa, foram muitas alterações, e a sorte dos senhores é que a gente não está podendo fazer evento presencial, senão a gente poderia ficar aqui o dia todo, né? Assim, 2 painéis, um de manhã, um de tarde, para discutir tudo isso. Eu vou, então, como o nosso tempo é curto, eu vou ler na ordem, tá? As perguntas que chegaram aqui, para a gente debater um pouquinho mais. Uma pergunta do Regis. O comércio no Rio Grande do Sul, que comprar a mercadoria interna com diferimento, venderá essa mercadoria com diferimento do tributado com 17,5% para consumidor final? Não, para consumidor final, não. Assim, é aquisição entre empresas, né, doutor Eduardo? Só para esclarecer aí. Me ajuda aí. Pelo que eu entendi da pergunta é o seguinte, ele vai comprar com diferimento parcial, tributado a 12%, vai ter direito a um crédito de 12%, e na venda consumidor final, a tributação é pela alíquota da mercadoria. Né, tributada a 17,5%, vai ser tributada a 17,5%. Então, diferentemente do que é hoje, né, tu compra 17,5%, tem um crédito de 17,5%, um débito de 17,5%, tu vais comprar um crédito de 12%, como se fosse uma operação interestadual, né, o mesmo crédito que teria numa operação interestadual. Né, então, fica com crédito de 12% e a saída tributada, então, pela alíquota da mercadoria em 17,5%. É isso que eu depreendi da pergunta. Certo, Regis, se continuar com dúvidas, por favor, coloca no chat para nós de novo. Uma pergunta do Juliano. Quanto ao REF, o contribuinte adquire com crédito e vende com diferimento. Isso acarretará em acúmulo de saldo credor. Esse valor poderá ser transferido a terceiros ou utilizado para abater os débitos? Posso responder? Pode. Vai lá, Crivellaro. No caso do REF, né? O REF é uma ferramenta, tá? A gente vai usar com muita parcimônia, né? Quando o pessoal olha ali, diferimento, quem está em REF não quer dizer que vai ser diferido, tá? É uma ferramenta que é uma possibilidade. Uma possibilidade. É dentro da nossa, a gente tenta consertar, corrigir aquele contribuinte que não está em conformidade, que está lesando, que está agindo de uma forma contumaz e não recolher o ICMS. Bom, tem determinados casos específicos em que poderia ser necessário utilizar essa ferramenta, né? Mas ela vai ser utilizada de forma cirúrgica,
analisar todo o processo, toda a cadeia, e com certeza quem tem créditos tem a regra de transferência de créditos, né? Isso mas não seria nesse caso, né? Isso. Assim, só para tentar complementar, explicar qual é a lógica disso, né? É evitar que o contribuinte devedor contumaz, aquele inadimplente, né, ele se financia através do ICMS, né? O que acontece hoje? Esse contribuinte, ele destaca o ICMS na nota fiscal, transfere o crédito para o seu adquirente e não paga. Então, assim, se no limite, se o Estado fizesse uma isenção dessa operação, ou no caso aqui um diferimento, né, não vai ter ICMS nessa operação. Logo, ele não tem como, digamos assim, ele vai ter que baixar o preço, né, e ele não vai conseguir arrecadar pelo Estado, né, e não repassar para o Estado. É isso que se busca, né, evitar que ele arrecade o ICMS devido nessa operação e não acabe com a inadimplência não repassando esse recurso para o Estado. Enfim, esse contribuinte, o devedor contumaz, ele acaba se financiando com o valor do ICMS. É isso que se busca evitar, mas isso tem que ser muito bem estudado, né? Muito bem estudado. Não é em qualquer geral. Não vai ser uma regra aplicada genérica, né, de maneira... A gente usa com muita parcimônia, pessoal, essa questão do REF. Hoje o contribuinte do REF, né, Crivellaro me corrige, né, atualmente, ele tem que pagar operação a operação, né? Isso. O ICMS, ele não tem mais prazo para pagamento, né? Então, para o adquirente dele ter direito ao crédito, tem que ser comprovado o pagamento do ICMS. Vamos dar o exemplo que a FEComércio vai lembrar, né? Nós tivemos uma situação com uma grande empresa de energia elétrica, né, que virou inadimplente, contumaz, né, em que a gente colocou no regime especial de fiscalização e que os adquirentes do serviço, né, da prestação lá o pessoal não podia se creditar, daí deu um sério problema. A empresa não pagava nota-nota, né, não pagava o ICMS nota-nota e a indústria queria se creditar, né, e a gente deu uma polêmica enorme. Isso aí acabou sendo judicializado, e daí até em função disso, também nós pensamos, não, senão seria melhor então diferir, então difere, né, o imposto, e daí tu diminui. Então, assim, esse exemplo da Companhia de Energia Elétrica talvez seja o mais fácil de entender a situação. Tá? E não é para usar em qualquer caso, é para usar alguns monopólios, enfim. Muito específicos, tá bom? Uma pergunta do Arthur Ferreira Neto, nosso brilhante colega advogado. Arthur, seria possível indicar qual o dispositivo específico da Lei 15.576 teria embasado a interpretação da Fazenda, no sentido de que o DIFAL estaria extinto? Há alguma alteração nas práticas do órgão fiscalizador, em razão do recente julgamento do STF, reconhecendo, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do DIFAL por ausência de lei complementar? Esse assunto, Arthur, primeiro um abração para o Arthur aí, até depois eu quero conversar com ele também, outras questões aí importantes, mas a questão do DIFAL e na verdade, desse último julgamento do Supremo, né, agora está em fase de modulação, né, eles estão modulando, e neste momento só que aqui, Ricardo, desculpa te interromper, só que aqui estão misturadas duas... tem dois DIFAL. É que o DIFAL clássico, né, vamos lá, o DIFAL clássico é aquele, esse nome DIFAL é um nome bem complexo, todo mundo usa DIFAL para tudo, né, mas o DIFAL, ele tecnicamente é aquela diferença quando é para ativo imobilizado ou para uso de consumo, esse é o famoso DIFAL. O que a gente chama de DIFAL, que é o imposto de fronteira, é a antecipação do ICMS, a antecipação do ICMS na entrada do estabelecimento, que pode ser ali pela ST ou pelo próprio... E tem a emenda constitucional... Utilizada para equalizar, né, Ricardo? Só para deixar claro, esse da antecipação do imposto de fronteira, ele é utilizado para equalizar a carga interestadual com a carga interna, o que não vai mais precisar ser feito com a instituição do diferimento parcial nas operações internas.
E tem a emenda constitucional 87, né, que está essa polêmica toda aí também, né, mas, enfim, Arthur, nós estamos aguardando nesse momento a modulação. O CONFAS encaminhou para o Congresso essa semana um projeto de lei complementar para colocar para viabilizar, né, porque o próprio Supremo deu um prazo, né, até 2021 ali o Congresso aprove uma lei complementar para regularizar isso. Então, é o que está sendo trabalhado nesse momento, Arthur. Eu não me lembro mais ali se antes um dispositivo. Qual dispositivo? Não? Dispositivo, nós temos, eu posso te mandar depois, Arthur, tá? Mas eu não estou com ele aqui na minha frente, mas tem um dispositivo. Isso foi, eu acho que a pergunta do Arthur é bem pertinente por uma questão que às vezes está causando uma série de confusões também, tá? No caso desse imposto de fronteira, né, que a gente está chamando aí de FAO, ele está sendo extinto agora, desde que a diferença fique em torno de 5% ou 6%. É esse o único imposto de fronteira que está sendo extinto nesse momento. Não é o da diferença de uma mercadoria adquirida de Santa Catarina ou de outro estado que vem a 4% e que tem uma diferença superior a 6%. É muito importante isso, porque é para a proteção, inclusive, da nossa indústria, da nossa economia aqui. Tá? Então, o que nós estamos trabalhando é o que nós reduzimos de 18 para 12. Né? Quando equalizamos de 18 para 12 o diferimento parcial, e quando acabamos o diferimento parcial, ou acabamos o DIFAL, o Imposto de Fronteira, e baixamos para essa diferença de 5% ou 6%, foi para equalizar com a alíquota modal, e não com alíquotas de 25%, por exemplo. Né? Você vai comprar armas, né? Arma importada, tá? Tu comprou arma importada vindo de Santa Catarina. Estou fazendo um teste, um desenho hipotético aqui. Né? Vem de Santa Catarina 4%, tá? Então vai chegar aqui para revenda numa empresa. Essa revenda vai ter que recolher a diferença de 21%. Tá? Armas é 25% de alíquota, então essa diferença vai ter que ser recolhida, porque senão a nossa indústria aqui vai estar vendendo a 25% e assim por diante, né? Então, assim, essa equalização, ela vai continuar existindo quando a diferença da antecipação for superior a 6% ou 5%, que é o que está na lei. Eu te passo depois esse dispositivo. Aqui a gente tem uma outra pergunta de um grande amigo nosso também, o Feliciano Almeida Neto. Grande abraço para o Feliciano também. A pergunta do Feliciano é sobre CMS-SP, a MVA ajustada, com a alteração da alíquota interna para os 17,5%. Deveria ter alterado no regulamento do ICMS, as MVAs ajustadas. Está correto esse entendimento? Assim, o correto, vamos dizer, o melhor para dar mais transparência, Feliciano, seria que nós realmente publicássemos as MVAs ajustadas, tá? Mas existe uma fórmula de cálculo. Como a alteração foi bem no final do ano, a Lei 15.576, e foi essa correria, não se conseguiu fazer todos os ajustes para colocar uma tabela com as novas MVAs ajustadas. Mas elas não necessariamente precisariam estar publicadas para que as empresas pudessem aplicar a MVA correta. De qualquer maneira, os colegas da divisão de consultoria tributária estão, se já até, eu acho que foi assinado pelo Eduardo Jäger ontem, sei lá, é uma publicação dessas listas de MVAs ajustadas para a nova alíquota de 17,5%, tá? Então deve sair nos próximos dias para deixar mais claro também. Uma pergunta da Iana, na verdade é mais uma confirmação, né? Se realmente na semana que vem, então está confirmado que vai sair uma publicação sobre a redução para 12% nas operações internas. Sim, nós estamos trabalhando para que saia na semana que vem, Iana, tá? A ideia é que os nossos colegas estão trabalhando muito lá para viabilizar que saia logo esse diferimento parcial que baixa para 12% nas operações internas. A gente tem esse compromisso de colocar no ar, a gente já queria até já ter publicado. O Anderson pergunta se um atacado pertencente ao regime do lucro presumido
vai emitir as vendas que são para as empresas todas com 12% a partir de 1º de abril, ou só nas vendas para empresas do Simples? Não, Anderson, o diferimento parcial vai ser geral, viu? Não é só para o Simples, né? A saída de um atacado, né, por exemplo, para qualquer empresa, seja uma grande rede de supermercados ou seja uma pequena empresa do Simples. Entre contribuintes, né? Operações entre contribuintes. Operações que a gente chama B2B, né? Business to business. Nesse primeiro momento vai faltar, Ricardo, eu acho que a regulamentação das mercadorias sujeitas à subvenção tributária, né? Que ainda talvez demore um pouquinho mais. A única coisa que não saiu ainda, e que deve sair na sequência, né? Vamos por partes, né? Deve sair na sequência. Na sequência, desculpa cortar, mas já entrou a pergunta da Renê Luiza, que é nesse mesmo sentido. Como funcionará o diferimento nas operações internas com ST? Isso aí foi bem interessante, viu, Luísa, né? Renê. Ele vai... a questão é que tu vai diminuir, né? Depois a gente tem que ver como é que podemos explicar o cálculo melhor, mas em regra, tá? Em regra, se tu permite fazer um diferimento na saída de um produto que tem ST, esse diferimento reduz o débito próprio da empresa e vai aumentar o recolhimento da ST. É a única diferença que vai ter, tá? Então, assim, para o fisco não muda absolutamente nada. O que eu vou receber de imposto é a mesma coisa, só que eu vou receber um pouco menos do débito próprio e um pouco mais de ST. Só que para a empresa, essa redução de valor, ela tem um aspecto muito importante, porque tem outros custos vinculados ao valor da operação própria da empresa. Tá? Então, foi por isso que o atacado pediu para a gente implementar e a gente conseguiu fazer. Mas deve sair na sequência, tá? Não está liberado, só está com autorização legal por enquanto. Gente, nós estamos... O Arthur falou ali. Eduardo, quer prosseguir? Não, o Arthur ali, ele pergunta, eu não sei se ele está se referindo ainda à questão do DIFAL. No artigo, eu não sei, assim, eu estava olhando agora, eu acho que é no artigo 35, viu, da lei 15.576, o inciso... Eu estava com ele agora na mão. Mas é no artigo 35 ali, viu? A gente passa para ti daqui a pouco, Arthur, também, eu posso passar para... Mas eu não estou vendo exatamente agora qual é o item aqui. Eu estava com ele agora na mão, daí no fim a gente ficou de passar depois, Tá. Eu vi que tem mais uma pergunta ali da Adriana, né? Isso, sobre a instrução normativa referente às importações. Esse aqui eu acho que o Eduardo pode falar melhor, né? Porque está trabalhando junto com o colega Guilherme Comiran. Desculpa. A normativa das importações. Deve sair também na semana que vem. Já era para ter saído, tá? O pessoal está trabalhando intensamente nisso. Mas essa legislação ela é decorrente de uma cola, vamos dizer assim, né, da legislação de Santa Catarina, e a gente está tentando adequar junto com a Fiergs os procedimentos, enfim, mas deve sair também na próxima semana, enfim, esse mês ainda esse mês de março sai. Ricardo, a gente não recebeu nenhuma pergunta mais. Deixa eu te fazer, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui sobre essa nova multa referente ao atraso nos parcelamentos. Isso vai se aplicar só daqui para frente, né? Nos parcelamentos novos. Não, peraí, Crivellaro, multas de atraso de parcela. Isso aí a gente precisa ter uma análise mais clara, a legislação não fala. Mas eu entendo que quando ela é benéfica, ela retroage, né? Quando ela vem para agregar um valor a mais, eu acredito que deva ser só para os parcelamentos novos a partir da vigência da... A gente vai analisar com calma, sim. Tá bom. Perfeito.
É só para responder para o Arthur ali, eu acho que é o inciso 8º, viu, Arthur, do artigo 35. Ele altera o parágrafo 8º do artigo 24 da Lei 8.820. Mas depois a gente confirma, em princípio é isso. Perfeito. Gente, vou fazer uma última pergunta aqui sobre o diferencial de alíquotas. Nas hipóteses ainda que a gente ainda vai ter a cobrança do DIFAL, como nos importados, né, por exemplo, o cálculo, ele vai poder em algum momento levar em consideração a alíquota reduzida de 12 ou não? Desculpa, como é que é? Eu não o peguei. Cálculo do diferimento parcial, a alíquota do diferimento parcial de 12. Para 12. Isso. Eu vou poder fazer o cálculo da diferença do DIFAL com os 12 ou não? Ou vai ser sempre com o cálculo... Não, pela alíquota... Pela alíquota da mercadoria. Sempre pela alíquota do produto, né, final. Eu acredito que sim. Não tem muito sentido, pessoal. Tem que ser pela alíquota do produto mesmo. Gente, não temos mais perguntas. Nós estamos exatamente dentro do nosso tempo, né? Então, acho que a gente teve um debate bem produtivo dentro desse curto espaço de tempo que a gente tem, né? A gente sabe que fazer essas lives, assim, elas se tornam cansativas, né, para quem está aí nos assistindo, então não vamos estender mais. Eu queria agradecer em nome da FEComércio, em nome do presidente Bon, ao Ricardo, ao Luiz e ao Eduardo, né? A gente sabe que não é fácil conciliar essas agendas, a gente sabe que esse tempo é valioso, então agradecer muito também ao público que tirou esse tempinho para nos assistir, para tirar suas dúvidas, dizer que a FEComércio está sempre à disposição do público para receber dúvidas, à disposição da Fazenda para seguir conversando, seguir negociando. A gente sabe que esse ano a gente vai ter aí um novo embate, vão vir novas modificações, como vocês falaram, né? A 15576, ela já diz ali que esse ano o governo tem que mandar uma nova revisão da carga, a gente vai ter aí, então, novas propostas, aguardaremos o que vem, e esperamos, então, assim, as discussões que vamos ter dentro do Conselho de Boas Práticas Tributárias. Eu acho que isso vem agregar muito para a gente, né? Eu sempre disse que vai poupar muito o tempo, tanto da Fazenda como dos contribuintes. A gente está sempre lá batendo na porta de vocês, vamos ter um local de debate. Eu acho que, né, vai ser muito produtivo isso. Enfim, quero dizer que esse evento ele vai ficar disponível no YouTube e no Facebook da FEComércio, para quem quiser ver depois, então vocês podem repassar, divulgar. Agradeço muito e desejo aí já, a gente só está se encaminhando para sexta-feira, né? Eu desejo um bom final de semana aí para todos, tá, gente? Um grande abraço para os nossos palestrantes, para o público, em nome da FEComércio, muito obrigada. Nós que agradecemos e ficamos à disposição, Tati, de vocês, da FEComércio e de todos que quiserem o nosso apoio, o nosso auxílio, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, por aqui a gente vai encerrando então.